Olá, tudo bem? Seguimos aqui fazendo mais um vídeo sobre um dos filósofos pré-socráticos. Hoje eu vou falar sobre o Anaxágoras. Aqui no nosso canal Bíblia, Teologia e Filosofia, nós falamos de um bom número de pensadores e especificamente temos falado sobre os pensadores pré-socráticos. Em resumo, foram aqueles pensadores que viveram antes de Sócrates, embora não todos necessariamente viveram antes de Sócrates. Demócrito, por exemplo, foi contemporâneo do nosso grande Sócrates, mas o pensamento deles se situa em outra categoria. Eles buscam entender qual o princípio, qual a origem de todas as coisas. Ou seja, o que está em tudo? O que origina o universo? Qual o elemento primordial e comum a tudo o que há? E nós já vimos que para Tales de Mileto, o princípio de todas as coisas era a água. Vimos que para Anaximandro era o apeiron, o que é indeterminado, infinito, ilimitado, melhor dizendo. Vimos que para Anaxímenes esse princípio seria o ar. E agora nós vamos falar sobre Anaxágoras. Antes de tudo, Anaxágoras viveu ali mais ou menos entre os anos 500 e 428 a.C. Ele realizou seus primeiros estudos com os discípulos de Anaxímenes e foi o primeiro filósofo de Atenas. Lembrando uma coisa importante, nós sabemos muito pouco sobre os filósofos pré-socráticos, porque daquilo que eles escreveram nos restaram alguns poucos fragmentos. E sabemos também deles por citações que estão, por exemplo, nas obras de Aristóteles. Uma ideia interessante de Anaxágoras é que a verdade fosse abordada por diferentes pontos de vista e ângulos, já que as diferentes escolas de pensamento seriam limitadas. Acho que essa é uma lição muito boa que ele deixou para nós. Bom, o ponto principal aqui dentro do que é mais relevante na filosofia pré-socrática é a respeito da origem de tudo e do princípio, né, que forma todas as coisas. O nosso Anaxágoras disse que no começo a matéria não tinha forma e tudo estava misturado. Isso nos lembra um pouco o relato bíblico da criação, que diz lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E nada podia ser distinguido, segundo o Anaxágoras, e ele fala de um princípio chamado de nous ou nous, um princípio que seria uma inteligência, um pensamento, e ele fez a separação de todas as coisas. Vamos fazer uma certa aproximação, sem querer forçar a barra, com Gênesis, porque lá também diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas, entre águas e águas, colocou as águas em cima, as águas embaixo. Você pode conferir lá na Bíblia. E a diferença do pensamento de Anaxágoras para os demais ali, como Tales, Anaxímenes, Anaximandro e Anaxímenes, é que esses três concebiam um princípio originador, um princípio comum, uma gênese comum a todas as coisas. A água, o indeterminado, o ar. Só que Anaxágoras vai conceber uma série de coisas que vamos dizer que ele chamava de sementes em número infinito né, em quantidade e também em qualidade, que estaria presente em todas as coisas. Essas sementes, os elementos, todos os elementos estariam presentes em todas as coisas. Ele tem uma frase que diz assim: em cada coisa, a parte de cada coisa. Ou seja, se você dividisse uma coisa, cada coisa até o seu infinito, todas as coisas continuariam a estar ali. Ou seja, se você dividir uma coisa até o infinito, claro, isso só pode ser concebido, não pode ser realizado,
essa coisa não perderia a sua integridade. Tudo estaria lá. E o Anaxágoras entendia que a mente era composta dessas partículas mais puras e das menores dentre essas infinitas partículas ou sementes. Esse nous ou nous era uma força que preside o universo, né? Essa mesma força que separou todas as coisas. Talvez a gente, como eu fiz ali uma aproximação com o conceito bíblico da criação, novamente sem querer forçar ou dizer que é a mesma coisa, porque não é. Mas ele é uma força que preside o universo e ele coordena, ele lidera o movimento de todas essas pequenas e infinitas partículas. Outro ponto importante do pensamento de Anaxágoras, que é parte do pensamento grego, é a ideia de que o mundo é eterno. Isso traz uma diferença imensa entre a cultura grega e a cultura judaico-cristã. Óbvio que na nossa cultura judaico-cristã tem muito da cultura grega também, da filosofia especialmente. Mas, se você observar bem, nós temos uma visão linear da história. A história bíblica linear, ela tem um começo, um desenvolvimento e uma conclusão. A ciência, por mais que entenda a si própria como distinta da religião, a ciência tem o mesmo pensamento. A ciência pensa num começo, lá no Big Bang, e para a ciência, um dia o sol vai apagar, um dia as coisas vão de alguma maneira se desfazer, seja da forma que for, mas tem um final também. Seja qual for esse final, tem lá. Um dia o sol se apaga, um dia a vida se extingue. Então ela não escapa desse esquema de começo, meio e fim também. E até, buscando aqui a fonte do Humberto Galimberti, um autor que eu cito bastante, na obra O Homem na Idade da Técnica, ele fala muito claramente que tanto a ciência como os movimentos revolucionários, como por exemplo o comunismo, eles de certa maneira são filhos da visão bíblica da história, porque eles concebem um fim para a história, um sentido, um telos. A história tem que chegar ao ponto X. E na concepção grega não, o mundo é eterno, então não tem uma história com começo, meio e fim. Tudo sempre esteve ali, de forma diferente, mas esteve. Então, sendo o mundo eterno, nada perece, as coisas apenas se misturam e se separam. Essas pequenas partículas estão sempre se juntando e se separando. E esse pensamento, essa força, o nous, é quem está por trás de todas as coisas. E para fechar aqui sobre o Anaxágoras, ele afirmou que a Lua se compunha de terra e rochas e o Sol era uma massa incandescente. Isso era uma espécie de heresia, porque esses astros eram tidos por divindades no mundo grego, e Anaxágoras foi perseguido e condenado por ateísmo. Então esse é um resumo, espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o mundo grego, sobre a filosofia, sobre o pensamento. E se inscreva no nosso canal se você ainda não está. Olhe aqui as nossas playlists organizadas por assunto, que vão te ajudar bastante a você se situar e ver bastante coisa do que te interessa. E compartilhe nosso vídeo se você gostou. Um grande abraço, até a próxima.